Quero conversar com você sobre a batalha invisível da mente. Quando nós sorrimos por fora, mas por dentro nós estamos gritando, mas gritando e gritando muito. Quantas guerras você tem enfrentado? Não com as pessoas, não com o mundo lá fora, mas aqui dentro, dentro de você, dentro da sua mente, dentro do seu coração. Quantas vezes nós estamos assim? Quantas vezes nós sorrimos para todo mundo, mas por dentro nós estávamos gritando por socorro, socorro. Quantas vezes motivamos os outros enquanto nós mesmos estamos desabando por dentro? Quantas vezes fizemos isso? Quantas vezes isso aconteceu conosco? Você já se sentiu assim? Se sua mente tem sido um campo de batalha, seu coração parece um local cheio de feridas mal cicatrizadas. Este vídeo hoje é para você, é para nós. Hoje vamos falar da guerra que ninguém vê, mas que muda tudo por dentro de nós. Tudo, ninguém vê. É nós e Deus. E nós vamos falar sobre isso hoje. Olha, fica comigo aqui. Eu sou o pastor Kleber Gil. E o que você encontra nesse canal? Aqui você encontra fé, espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Porque Deus quer que você desenvolva na face da terra. Deus quer te ver mais do que vencedor, mais do que vencedora. Então creia nisso. Aplique isso dentro do teu coração. Já vou pedir para você está inscrito? Se não está, se inscreve, nos dá essa moral, nos dá essa força. Você nos ajuda demais, deixa o seu like, nós vamos ter uma conversa aqui. E tenho certeza que nesse bate-papo você vai ser aqui inspirado, você vai sair daqui melhor do que você entrou. Eu preciso de uns minutos da sua atenção. Posso contar com você? Bora lá? Às vezes existem feridas dentro de nós que ninguém vê, mas elas ainda estão sangrando. E que feridas são essas? São feridas emocionais que parecem estar cicatrizadas por fora, mas basta um toque, basta alguém mexer, basta uma palavra, basta uma atitude que elas começam a sangrar de novo. Talvez sejam palavras do passado, talvez rejeições, talvez um abandono, talvez traições. Elas ficam guardadas não na memória, mas dentro da nossa alma. Elas estão aqui dentro. Ninguém consegue ver, mas elas existem. E se tocar, vai doer. A Bíblia nos ensina, lá no livro de Salmos, no capítulo 147, no versículo de número 3, que ele cura os quebrantados de coração e liga todas as suas feridas. Ele liga todas as suas feridas, ou seja, Deus ele vem, ele cura, mas ele não faz uma cura superficial, mas ele cura por inteiro. Ele transforma por inteiro. Ele muda a história da nossa vida. Olha, nós precisamos deixar Deus tocar o que ainda está escondido. Porque o que você não trata, te trava. Guarda isso no seu coração. Aquilo que você não trata na sua vida é aquilo que te trava. E às vezes você tem bloqueios na sua vida, às vezes tem coisas que têm paralisado você, que têm travado você e têm tirado a sua vontade de viver, a sua vontade de viver o sobrenatural, a sua vontade de crescer, a sua vontade de prosperar, porque não foi tratado e está travando. Não foi tratado, está machucando. Não foi tratado, está fazendo você se sentir menor, se ver menor, achar que você não pode, achar que você não tem jeito, que não é para você, que não vai dar certo, que não vai funcionar, e você tem criado 1001 obstáculos para não mudar a situação da sua vida. E nós precisamos, em nome de Jesus, abrir a nossa mente, ampliar a nossa visão e precisamos deixar o Senhor nos tratar. Precisamos tratar para quebrar bloqueio, porque aquilo que você não trata te trava. Aquilo que eu não trato me trava. Então nós temos que tratar. E às vezes nós temos bloqueios na nossa vida. Bloqueios. E eles precisam ser
tratados. Eu tinha um bloqueio muito sério na minha vida. Eu perdi o meu pai muito pequeno e aquilo me travou, me bloqueou. Enquanto eu não fui tratado daquilo, eu tinha um problema sério de fazer amizades, de conversar em público, de falar com pessoas. Hoje eu falo com vocês aqui diante da câmera, mas se fosse lá atrás, eu não falaria. O primeiro dia na minha vida que eu fui apresentar um trabalho na escola, que tinha que apresentar lá na frente, eu suei, mas eu suei, e eu pedi a Deus para ninguém fazer nenhuma única pergunta. Não porque eu não sabia o que eu estava falando, mas é porque eu não conseguia conversar em público. Havia uma trava dentro de mim. Havia uma trava, e isso era um problema muito, muito, muito sério. E às vezes nós temos esses problemas e nós não temos com quem falar. Ou as pessoas não vão nos entender, ou as pessoas não vão nos ouvir, ou as pessoas não vão conseguir saber realmente o que passa na nossa mente, porque o único que sabe o que passa na sua mente é você e Deus, sou eu e Deus. Nem o diabo pode ler a sua mente, nem o diabo pode ler seus pensamentos, nem os seus e nem os meus. Os únicos que podem somos nós e Deus. Mas se nós não formos para Deus da maneira certa, nós vamos continuar com uma trava. E aquilo que nós não tratamos vai continuar travando a nossa vida. Então, é uma batalha dentro da nossa alma e nós precisamos vencer, e nós precisamos mudar, e nós precisamos fazer a diferença. Entende? Está fazendo sentido para você? Esse bloqueio na minha vida quebrou. Quando que ele quebrou? Quando eu me deixei ser tratado. Quando eu me deixei ser tratado. Hoje, para mim, pregar em um altar, fazer uma palestra, falar diante de uma câmera é uma coisa natural. Eu não tenho bloqueios com isso. Eu não tenho bloqueios com isso. Eu não fico travado diante disso. Entende? Eu tenho um roteiro que eu sigo, porque às vezes, depois quando eu vou assistir, ou depois quando eu vou ver a pregação que Deus colocou no meu coração, eu vejo que ficou faltando coisas que era para estar ali e não estavam, porque eu não segui um roteiro, então eu tenho um roteiro. Só para isso. Roteiro com tópicos. Disso eu vou falar isso, isso, isso e isso, que é algo que já está dentro do meu coração. Mas eu não preciso ler todinho um histórico de algo para poder falar com vocês, ou falar diante de uma plateia, ou falar diante de uma palestra, ou assim sucessivamente. Por quê? Porque hoje eu não tenho mais esse bloqueio, mas porque um dia eu me deixei ser tratado. Então, a primeira coisa que nós temos que colocar na cabeça, se eu não trato, trava. Para tratar, eu preciso deixar ser tratado. Se eu não me deixar ser tratado, eu vou continuar travado. E isso é em todas as áreas da nossa vida. E o tratamento é uma das coisas piores que existe. E às vezes pior do que a dor. Às vezes é pior do que a dor do tratamento. Ele vai resolver, mas ele é pior do que a dor. Então muitas vezes nós não queremos fazer o tratamento. Sabe quando você vai lá no médico e você está com um problema e o médico te dá uma receita do tamanho do mundo, que você tem que tomar um monte de medicação, e muitas vezes aquela medicação vai soltar o teu intestino, muitas vezes aquela medicação vai trazer efeitos colaterais, mas se você seguir aquela receita de cabo a rabo, ela vai surtir um efeito na sua vida. Mas aí para você seguir aquilo, você vai ter que muitas vezes acordar na madrugada, você vai ter que abrir mão de alimentos, você vai ter que tomar decisões que você não queria, você vai ter que fazer coisas que você não queria fazer. Então o tratamento ele é difícil, mas se não tratar, vai continuar travado. Ou seja, se não fizer aquilo que o médico está mandando, eu vou continuar com aquela enfermidade me incomodando todos os dias da minha vida. E aquele tratamento, de repente, é um tratamento de 30 dias. E aquela enfermidade talvez está me incomodando há 5 anos. Então eu vou deixar ela me incomodar mais 5 anos ou eu vou tratar? Se eu não trato, trava. Então eu preciso aprender a tratar. Você precisa aprender a tratar. Entendeu? Tá fazendo sentido para vocês? Conta para mim aqui que eu quero ler. Tá fazendo sentido? Então eu preciso deixar ser tratado. Quantas vezes o sorriso que nós damos não foi um reflexo da nossa alma, mas sim uma máscara que nós temos que nos apresentar diante das pessoas. Quantas e quantas vezes acontece isso conosco? Talvez lá no serviço, talvez dentro de casa, talvez lá na escola. No fundo, você queria estar chorando. Mas se você chora, você se mostra fraco. E se as pessoas te veem como fraco, ao invés de elas te abraçarem, elas te julgam. Ao invés de elas te abraçarem, elas te julgam. Ao invés de elas estarem ao seu lado, elas te abandonam. Então, muitas vezes nós sorrimos por fora,
mas lá dentro nós estamos sofrendo, estamos chorando, estamos tristes. Às vezes, a gente aprende a fingir que está tudo muito bem. Quantas vezes postamos frases bonitas, dizemos: "Está tudo certo", com um sorriso automático no nosso rosto. Mas Deus, o nosso Deus, ele não vê só o rosto. Deus, ele vê o coração quebrado por trás de um sorriso. Deus enxerga aonde ninguém consegue enxergar. Deus vê aquilo que ninguém consegue ver. Deus vai lá no profundo. Deus entra dentro da sua alma. Deus consegue entrar dentro do teu espírito. Deus consegue definir as intenções dos seus pensamentos, as intenções do seu coração. E às vezes por fora nós estamos sorrindo, mas por dentro está machucado, está triste. A Bíblia diz, lá em 1 Samuel, no capítulo 6, no versículo 7, que o homem vê aquilo que está diante dos seus olhos. Porém, o Senhor, ele olha dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração. Você pode esconder dos homens. Eu posso esconder dos homens. Mas Deus olha dentro do coração. Então não adianta eu esconder de Deus. Não adianta eu tentar disfarçar para Deus. Porque eu tenho que entender que Ele quer me libertar. Ele não quer me expor. Se o Filho te libertar, verdadeiramente, você será o quê? Livre. Quem quer expor os nossos pecados? Aqueles que nos rodeiam, o ser humano, como nós muitas vezes fazemos. Nós não podemos ser hipócritas e achar que nós somos melhores que os outros, porque nós não somos. Todos nós temos falhas e todos nós temos defeitos. Todos nós. Todos. Todos temos defeitos. Então nós temos que ser honestos conosco mesmo. Então Deus não quer me expor. Quando Jesus estava lá na beira da areia escrevendo e trouxeram aquela mulher que tinha cometido uma traição e disseram para Jesus que Moisés mandou exterminar, o que Jesus dizia? Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Foi o que ele disse. As pessoas foram embora. E Jesus fez o quê? Mulher, cadê os teus acusadores? E ela disse: Senhor, eles foram embora. E ele então disse assim: agora vamos sair pela cidade porque eu vou expor o seu pecado para todo mundo. Não. Ele disse o quê? Vai e não peques mais. Entende? Então Deus, ele quer te libertar. A Bíblia diz lá no livro de João que se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Então vamos parar de nos esconder atrás de sorriso diante de Deus. Você pode até se esconder atrás de um sorriso diante dos homens, porque os homens realmente julgam, como você também julga, como eu também julgo. A verdade é essa, nós temos que parar de ser assim. Temos que mudar. Temos que mudar. Essa é a verdade. Mas diante de Deus não, meu irmão. Diante de Deus arranca a armadura. Diante de Deus arranca a máscara. Diante de Deus arranca as suas vestes e literalmente conta para Deus tudo aquilo que você está vivendo. Seja o mais honesto possível. Por que antigamente as pessoas, quando elas iam para Deus, elas se vestiam de pano de saco, elas rasgavam suas vestes reais e se vestiam de pano de saco e se deitavam sobre cinza para se humilhar diante de Deus e para dizer assim: Deus, olha, eu estou aberto. Deus, eu preciso realmente que o Senhor manifeste o seu poder na minha vida. Diante de Deus você fala a verdade. Diante de Deus você expõe tudo. Para de ter vergonha, mas exponha tudo. Tudo e tudo e tudo para Deus. Em nome de Jesus. Porque não adianta eu chegar diante de Deus com um sorriso. Não adianta eu chegar diante de Deus dizendo: glória a Deus, aleluia, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te exalto, Tu és o Deus da minha vida, quando o meu coração está machucado.
Não adianta, eu tenho que chegar para Deus e falar a realidade. Deus, eu sei que o Senhor é Deus e o Senhor é Deus poderoso. E sim, Deus, Tu és o Deus da minha vida. Mas Deus, eu vou dizer para o Senhor agora, tudo que eu estou vivendo, eu não aguento mais, Deus. Para as pessoas eu sorrio, Deus. Para as pessoas eu libero palavras, ó Deus. Para as pessoas eu falo as coisas, mas dentro da minha alma, Deus, está machucado. Dentro da minha alma está difícil, Deus. E eu preciso de ajuda, eu preciso de intervenção. Porque se o Senhor não se manifestar na minha vida, Deus, eu vou ficar sozinho. E aí, Deus, o que vai acontecer? Então eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua orientação, eu preciso ver a manifestação do teu Espírito sobre a minha vida. Entende? Consegue entender? Então de Deus não adianta esconder. Como dizia o rei Davi, se eu subir ao céu, o Senhor está, se eu descer no profundo, o Senhor está. Para onde eu vou fugir do Senhor? Para onde eu vou fugir? Para onde eu vou fugir do meu Deus? Não tem. Entende? Compreende? Isso consegue entrar dentro do teu coração? Para Deus você conta a verdade. Seja o mais honesto possível. A nossa mente, ela é um campo de batalha espiritual. E a nossa mente, ela precisa de rendição. A mente nos leva ao medo, à ansiedade, ao desespero. Mas a palavra nos ensina a levar os nossos pensamentos cativos à obediência do senhorio de Cristo. Lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4 e no versículo 5, a Bíblia nos diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir raciocínios, fortalezas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo e levando todo o nosso pensamento cativo à obediência do senhorio de Cristo. Então, ou seja, a nossa mente é um campo de batalha. Tudo antes de acontecer aqui no mundo físico começa na onde? Dentro da nossa mente. Mas então nós precisamos fazer o quê? Precisamos render a nossa mente ao Senhor, ou seja, precisamos entregar a nossa mente ao Deus Todo-Poderoso, porque se nós não entregarmos a nossa mente nas mãos de Deus, a nossa mente vai ser um campo fértil para o inimigo manipular, para o inimigo se desenvolver, para o inimigo crescer e para o inimigo nos parar, nos travar diante das dificuldades da vida. Então, as armas da minha milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Elas destroem fortalezas, raciocínios, altivez, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus da minha vida. E ela me leva cativo à obediência do senhorio de Cristo. Então eu quero ter a mente de Cristo, em nome de Jesus. Eu quero blindar a minha mente. Então se eu quero blindar a minha mente, e se eu quero vencer no campo de batalha espiritual, eu preciso levar a minha mente direto para Cristo. Entende? Faz sentido? Eu quero te dar uma dica. Comece o seu dia entregando a sua mente a Deus. Quando você muda o pensamento, Deus muda a direção. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para a sua vida. Entende? Para a sua vida, meu irmão. Para a sua vida. Deixa Deus ministrar teu coração. Deixa Deus te fazer livre. Sabe, nessa conversa nossa aqui, quantas vezes nós estamos perdidos dentro da nossa mente? Nós nem sabemos para que lado ir. Então, rende a tua mente a Deus. Entrega ela nas mãos de Deus. Mas entrega ela mesmo nas mãos de Deus. Entrega. Rende ela ao Senhor. Em nome de Jesus. E então Deus vai começar a mudar a direção. Deus vai te dar a direção correta. Você vai andar pelo caminho correto. Em nome de Jesus. Amém? Está fazendo sentido para você? Está fazendo sentido? Conta aqui para mim. Ou está gerando algumas dúvidas dentro de você? Conta aqui para mim que nós vamos tirar também. Deixa eu só fazer uma perguntinha para você. Você já se inscreveu, né? Já deixou aquele like abençoado? Olha, depois se esse vídeo estiver fazendo sentido para você, você vai compartilhar ele com 5 pessoas. Em nome de Jesus, nós já estamos
Caminhando para o final, mas eu quero falar mais algumas coisinhas para você, em nome de Jesus. Vamos conversar mais um pouquinho. Olha, nós não podemos vencer sozinhos. Nós precisamos aprender a ter apoio e ter fé. A cura ela é muito mais rápida quando nós temos alguém que se importa conosco de verdade. Então nós temos que pedir para Deus, Deus coloque pessoas na nossa vida que se importe conosco de verdade, que se importe conosco por aquilo que nós somos e não por aquilo que nós temos. Pessoas que realmente se importem, pessoas que realmente queiram estar ao nosso lado, pessoas que realmente sejam verdadeiras em nome de Jesus. Sabe, pessoas que oram, pessoas que escutam, pessoas que venham nos lembrar de quem nós somos em Deus. E quem é que nós somos em Deus? Nós somos a imagem e a semelhança do Deus vivo. Então nós precisamos de pessoas que nos lembrem, pessoas que abram a nossa visão, pessoas que ampliem a nossa visão em nome de Jesus. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, a Bíblia diz assim, ó, levai a carga um dos outros e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. A palavra de Deus nos ensina isso. Eu vou te dar uma dica muito séria e eu quero que você pare tudo agora e preste atenção no que eu vou falar para você. Mas presta muito atenção porque isso aqui é muito sério. Se afasta de quem só te julga. Se aproxime de quem ora por você. Se afasta de quem só te julga, de quem só te bajula, de quem só está interessado naquilo que você tem. Olha, eu lembro como se fosse hoje, um dia eu estava fazendo uma visita no hospital para uma outra pessoa. Na época eu tinha uns 20 e poucos anos e tinha um senhor lá. E esse homem falou assim, que bacana que você está fazendo. Continue assim. Eu falei, amém. Mas por que o senhor está me dizendo isso? Eu disse para ele. Porque quando eu tinha a sua idade, a minha mãe me dizia todos os dias, se afasta dessas amizades, se afasta dessas amizades. Eles estão com você só por causa daquilo que você tem. Se afasta dessas amizades porque eles estão te carregando para o buraco, estão te carregando a passos largos, rápido. E eu achava que minha mãe, ela era chata, que minha mãe, ela estava lá no passado. Que minha mãe era tipo uma pessoa que travava a minha vida. Era isso que eu pensava, ele dizia para mim. Falei, mas e aí, o que que aconteceu? Foi certo dia nós estávamos em um lugar e houve uma briga e alguém acertou a minha cabeça com um pau e ela partiu de um lado no outro. E eu fiquei 40 dias em coma. Falei, caraca, e aí? Ele falou assim, quando eu acordei, sabe quem é a única pessoa que estava do meu lado? Eu falei, não. Ele falou, a minha mãe, que estava lá de joelhos orando e chorando pela minha vida. E eu perguntei para minha mãe, mãe, e fulano, e ciclano, e beltrano? Eu disse para ela, mãe, cadê eles? Eles vieram me ver? Ela disse, não, meu filho, eles não estiveram aqui. Eles todos sumiram, porque ninguém queria testemunhar, ninguém queria conversar com a polícia. Todos sumiram. Aí ele falou para mim assim, que ele ficou pensativo. E ele olhou para ela e disse assim, mãe, e como que pagamos tudo isso? Seu filho, eu tive que vender a maioria das coisas que você tinha para poder salvar sua vida. Mas a mãe está aqui. E as coisas materiais nós conquistamos de novo. Mas a sua vida é uma só. Aí ele falou para mim assim, né? Naquele dia eu entendi que eu precisava me cercar de pessoas que estavam comigo de verdade. E a única pessoa que eu tinha que estava comigo de verdade era a minha mãe. O restante já tinham todos caído fora. Meu pai se foi quando eu era novo, partiu dessa vida, ele faleceu e eu fiquei com a minha mãe. E tudo aquilo que o meu pai deixou para nós, eu estava perdendo com as jocatinas do mundo. Estava perdendo com as más amizades. E foi tudo aquilo que meu pai tinha deixado, se foi com o problema que eu passei dentro do hospital. Mas a única coisa que não foi a pessoa que mais me queria bem. Então cerque-se de pessoas que queiram o seu bem, porque Deus vai usar pessoas para facilitar seu processo de cura. Pessoas que te querem bem,
Sabe aquelas que se afastaram de você? Fica questionando não, Deus ouve coisas que você não ouve, Deus vê coisas que você não vê. Se afastaram é porque não era para estar do seu lado. Se afastaram era porque não eram para estar do seu lado. Então lembra sempre disso e guarda isso aqui dentro do teu coração. É meu testemunho que marcou muito a minha vida, mas marcou demais. E a gente tem que observar, porque na nossa vida passam dezenas de amigos. Mas quantos ficam conosco? Quantos estão conosco? Quantos estão do nosso lado? Quantos estiveram conosco nos momentos que nós mais precisamos ou precisávamos? Quantos estiveram do nosso lado para nos dar um abraço, para nos dar uma palavra, para orar conosco, para nos apoiar, muitas vezes até para nos apoiar financeiramente? Quantos estiveram conosco? Poucos são aqueles que vão estar do seu lado, e aqueles que estão do seu lado ou que estiveram do seu lado, coloque no seu coração sempre que foram anjos enviados por Deus para estarem do seu lado, para estarem junto com você. Entende? Coloca sempre isso dentro do teu coração. Em nome de Jesus. E vamos avançar. Vamos vencer. Vamos para cima. Em nome de Jesus. Vamos vencer as batalhas da nossa mente. Chega de sorrir por fora e gritar por dentro. Chegou a hora de você entregar a sua dor para quem realmente pode curar você. Jesus. Ele não vai te condenar. Ele não vai te rejeitar. Mas ele vai te curar. Ele vai transformar a tua história. Vai transformar a tua vida. E você chegou comigo até aqui? Eu quero orar com você. Porque eu tenho certeza que a manifestação do poder de Deus na sua vida vai ser algo incrível. Talvez você diga assim, pastor, eu quero me aprofundar mais. No primeiro comentário fixado desse vídeo, tem o nosso e-book, As 10 Características de uma Águia. Potencialize a sua vida com as 10 características de uma águia. Ali tem aplicações profundas para você fazer você e Deus. E vai ser algo assim surreal para a tua vida e eu convido você a ir lá e adquirir esse e-book. Ele custa quanto, pastor? R$ 9,90. Você vai abençoar o meu ministério e eu vou abençoar a sua vida com esse e-book. Mas eu tenho certeza que você vai falar assim, cara, esse e-book não valia R$ 9,90, ele valia muito mais. Mas não é a questão do valor, é a questão do que ele vai proporcionar para a tua vida. Esse é o desejo do meu coração. Esse é o desejo do meu coração. Esse é o desejo do meu coração. Eu não fiz esse e-book porque eu quero ficar milionário. Fiz esse e-book porque Deus me inspirou e porque eu quero que ele toque a sua vida. De verdade. Quero que seja bênção na sua vida. E sabe como que eu fico rico? Só de saber que você foi ministrado pelo poder de Deus e a sua vida, sabe? Aconteceu coisas maravilhosas. Isso já me faz sentir rico. Porque nós achamos que rico é só questão financeira. E a financeiro fica aqui na terra. Mas se eu estiver lá no céu comigo, eu fiquei rico, eu fiquei milionário. Porque eu ganhei você para Jesus. Entende? Ganhei você para Jesus e isso não tem preço. O dinheiro que eu ganhar aqui fica aqui. Esse dinheiro que você me ajuda com esse e-book é apenas para ajudar nos custos financeiros desse trabalho. Mas para abençoar realmente. Mas o que Deus vai fazer na sua vida é algo incrível, maravilhoso. Então, eu te convido, vai lá, adquire o seu. E agora eu quero orar com você. Quero interceder pela sua vida. Quero te convidar a fechar os teus olhos, em nome de Jesus, e a entregar nas mãos de Deus as batalhas que ninguém vê, só você. Talvez agora seus olhos estejam cheios de lágrima. Talvez agora esteja doendo aí dentro. Eu quero que você fique num lugar sozinho. Nem que for para entrar dentro do seu banheiro, fechar a porta e ouvir esta oração sozinho. Nem que for para colocar um fone, mas derrama as suas lágrimas diante de Deus. Derrama o seu coração diante de Deus. Porque eu sei que a manifestação do Espírito Santo, ela é linda e ela é poderosa para a sua vida. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu intercedo agora com esse homem, com essa mulher que está aqui comigo até agora. Porque eu sei que eles precisam de uma mudança, eles precisam de um milagre. Espírito Santo de Deus, eu entrego agora nas suas mãos as batalhas da vida desse homem e dessa mulher que ninguém vê. Eu entrego nas tuas mãos as dores que estão escondidas no coração e na mente. Em nome de Jesus, Pai. Eu peço agora, em nome de Jesus, para que o Senhor cure as feridas que ainda estão sangrando. Mas cure mesmo. Acalme, Deus, os pensamentos que afligem esta alma.
Deus, em nome de Jesus, derruba por terra tudo aquilo que não é seu, tudo aquilo que causa bloqueio, que causa medo, que causa tristeza, que tira a paz, que gera angústia dentro dessa vida. Pai, talvez esse homem, essa mulher tem chorado muitos dias, ó Deus, está sozinho, não sabe quem procurar, não sabe quem se aconselhar, mas eu digo, Senhor, agora, em nome de Jesus, visita essa vida poderosamente e manifesta o teu poder de uma maneira incrível e poderosa. Que seja sobrenatural, que o Senhor derrame sobre eles o melhor e que eles sejam, ó Deus, impactados pelo teu poder e pela tua graça. Pai, eu abençoo essas vidas agora em nome de Jesus e eu declaro a cura. Eu declaro a cura da alma, a cura do espírito, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre a sua cabeça e diga comigo assim: Senhor Jesus, eu rendo agora todos os meus pensamentos, o meu coração, a minha vida ao Senhor. Eu peço ao Senhor perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, peço perdão por coisas que eu fiz que não foram do teu agrado, e eu peço agora, limpa o meu coração e entra com a tua presença dentro da minha vida, porque eu entrego a minha vida nas tuas mãos e eu declaro que sou teu e apenas teu. Em nome de Jesus, eu rendo a minha vida a ti e eu entrego tudo aquilo que está dentro de mim ao Senhor e eu profetizo um milagre na minha vida. Eu coloco as mãos na minha cabeça e digo, e lembro, e digo que eu sou a imagem e a semelhança do Deus vivo e em Jesus eu sou mais do que vencedor. Em nome de Jesus, eu repito essa oração e declaro a vitória na minha vida agora, em nome de Jesus. Recebe isso em nome de Jesus, recebe esta oração agora, recebe essa palavra, guarda ela dentro de você em nome de Jesus. Se fez sentido para você, se você recebeu essa oração, coloca um amém aqui, deixa um comentário aqui em nome de Jesus, porque você precisa ratificar isso, precisa colocar para fora. E assim, meu irmão, te ajudou? Então compartilha com 5 pessoas. Mas compartilha mesmo, nos ajude a levar a palavra do Senhor a muito mais pessoas e ver pessoas realmente se desenvolvendo na face da terra, tá bom? Olha, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal e que os anjos dele estejam acampados ao seu redor todos os dias. E que a bênção dele alcance você, a sua família, a sua casa e os teus negócios, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tamo junto até a eternidade. Beijão no seu coração e até o próximo vídeo.